O que eu quero compartilhar com vocês aqui são princípios da CNV para você refletir a partir de um outro lugar. Essa é a ideia. E não dar uma receita. Me preocupa muito essas abordagens que as pessoas sempre têm uma receita ou uma resposta. À luz da CNV, nós trabalhamos na semana passada já um conflito, e pelo que eu entendi, você trouxe esse na semana passada para a sua prática, foi isso? Sim. Nós vamos falar hoje de 4 elementos da CNV, que é observação, sentimento, necessidade e pedido. Eu acho que podemos já, inclusive, começar agora a fazer um pouco isso. Dentro dessa observação, vamos tentar localizar exatamente qual foi o estímulo. O que pegou para você? Sim. Sim. Eu posso te dar um exemplo, talvez, para te facilitar? Por exemplo, eu chequei minha conta, isso é uma observação, chequei minha conta, tinha que cair um depósito de um aluguel. Olhei, o depósito não caiu, é fato isso. Isso é uma forma de ver. O depósito não caiu. Observação. Outra forma é, caramba, olha, o depósito não caiu, meu, que desgraçado, é um irresponsável mesmo. Sempre foi assim. Como é que pode? Você entendeu? Nossa, esse cara não me considera, como é injusto essa situação comigo, blá, 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 blá. Esse é meu teatro mental. Precisamos separar o teatro mental do o que é observável. Qual foi o estímulo? Aquilo me irritou muito, fiquei muito desconfortável quando eu vi que o depósito não caiu na minha conta. Mas eu preciso separar uma coisa da outra. O meu estímulo pessoal foi, o depósito não caiu na minha conta. É fato, eu posso filmar a minha conta e provar que o depósito não caiu. É real isso. Todo o restante são os meus pensamentos. Tem até uma historinha que eu trouxe aqui. E vamos trabalhar esse seu caso. Eu estou só aqui didaticamente fornecendo, ampliando o repertório para a gente trabalhar teu caso. Vê se vocês reconhecem isso aqui. Um homem queria pendurar um quadro. O prego ele já tinha, só faltava o martelo. O vizinho possuía um. E o nosso homem resolveu ir até lá pedi-lo emprestado. Mas ficou em dúvida. E se o vizinho não quiser me emprestar o martelo? Ontem ele me cumprimentou meio secamente. Talvez estivesse com pressa, mas isso devia ser só uma desculpa. Ele deve ter alguma coisa contra mim. Mas por quê? Eu não fiz nada. Ele deve estar imaginando coisas. Se alguém quisesse emprestar alguma ferramenta minha, eu emprestaria imediatamente. Por que ele não quer me emprestar o martelo? Como é que alguém pode recusar um simples favor desse a um semelhante? Gente, dessa laia só complica a nossa vida. Na certa, ele imagina que eu dependo dele só porque ele tem um martelo. Mas agora chega. E correu até o apartamento do vizinho, tocou a campainha, o vizinho abriu a porta, e antes que pudesse dizer bom dia, nosso homem berrou: pode ficar com o seu martelo, seu imbecil. Claro que estamos aqui exagerando um pouco para ser didático, mas o que é importante agora, já que estamos trabalhando o seu exemplo de uma forma também didática e para fazer sentido para todos nós, eu pergunto, de tudo que você falou, qual foi o estímulo? O que pegou? Nesse momento, não vamos refletir sobre como ele poderia ter feito. O que ele fez realmente que pegou para você? Apertei o botão, esperando ele. Você chegou, vamos voltar à cena. Trabalho, cansada,
Ok. Isso aí a gente não pode filmar. A cena é, você chegou no seu prédio, é isso? No hall do prédio. E onde tem os elevadores. Tinha alguém ali nesse momento? As pessoas estavam passando, porque passa. Alguns condôminos ou... Mas assim, no Sim. começo da conversa só ficavam os dois. Ok. Tá. E aí chegou, essas pessoas chegaram, é isso? Isso, o síndico e o vice-síndico. O síndico e o vice-síndico. Quem pode fazer isso? Quem pode ser o vice-síndico, o síndica? Pode ser, você pode ser? Fernanda. Então, eu sou você. Eu cheguei, estou aqui esperando o elevador chegar. Ela é a síndica, o síndico, vai. A Fernanda é o síndico. Quem pode ser o vice? Você pode ser? Ok. Então, e elas chegaram, é isso? Tá, por favor. Elas me cumprimentaram? Não, já foi direto. Tá. Se coloca numa posição, você narrando, você não é você é um narrador. Eu estou fazendo o seu papel aqui, ok? Ok. Então, eu estou aqui esperando o elevador. E aí chegou a síndica e a subsíndica. Tá. Eles falaram alguma coisa para mim? O que eles falaram? Já falaram diretamente. Por que a senhora entregou a cara na administradora sem conversar com a gente antes? Essa foi a frase. Ok. E isso pegou... Sim. Isso te incomodou? Sim. Mas por quê? Porque poderia ser falado de uma outra forma. Não é isso. Não. Ok. Vamos olhar à luz da CNV apenas. Vamos esquecer a mente antiga, vamos voltar para uma outra forma de construir isso. Ok. Vem um sentido. Quando falou isso, pegou para você? Tá. Fala isso para mim então, Fernanda. Por que a senhora entregou essa cara na administração? Sim. Aí eu fiquei desconfortável. Você ficou desconfortável? É isso? Tá. O que? Assim, eu senti eu fiquei assustada. Sabe? Sim. Eu fiquei assim, o que eu fiz? Sabe você sobre uma ação? Sim. Ficou assustada. Sim. É um sentimento esse. Que necessidade sua, nesse momento, não foi atendida? Respeito? Consideração, é isso? Consideração? Sim. Sim. Você se sentiu de certa forma excluída, é isso? Sim, uma marginal. Eles me fazem me sentir hoje uma marginal. Sim, vamos chegar lá. Mas nesse momento você vê esse sentimento seu, em você? Sim. Quando você acha que você está sendo marginalizado, o que você sente? Sim. Vamos tentar nomear. O que seria esse mal? É um desconforto, eu já entendi. Uma tristeza, é isso? Sim. Excluída, deixada de lado. Quando você acha que você foi excluído, o que você sente? Quando você acha que você foi injustiçado, o que você sente? Raiva. Sim. Eu fico com raiva. Sim. Porque essa necessidade por trás de consideração, é isso? Isso, de consideração, de respeito, de eu pertenço àquela comunidade. Pertencimento, então. Pertencimento. Sim. Esse era marginal. Sim. Chegando lá fora. Pertencimento é algo importante para você? Pertencerá. Tanto é, você falando, tanto é que eu ainda acho que eu estava salvando essa coisa dos pertencimentos, porque eu falei assim, se chegar um morador novo aqui, não vai saber que apartamento que eu moro, mas os moradores mais antigos vão falar Suzana no 404. Eu queria, na hora, resgatei isso. Eu moro no 404, os antigos sabem que eu sou do 404, eu e meu filho, né? Então, quer dizer, eu já estava achando que você tinha que quando eu pertenço isso daqui. Não só pelos impostos, mas pelas relações de. Eu estou desde 2007, eu pertenço. Você construiu ali. Construí alguma coisa.
Sim, em termos de relacionamento, de conhecimento com as pessoas, de confiança. E ali naquele momento é como se fosse agredido isso em você, foi isso? E pertencimento é o que mais ressoa em você? Isso, agora a gente fazendo esse exercício faz sentido, porque eu fico criticando nessa parte, né? Quando ele falou, você mora lá, eu moro, eu tenho vínculo, eu tenho uma raiz, eu tenho sentimentos nesse lugar. Sua necessidade de pertencimento. Quando você tem essa necessidade muito atendida, como é para você? Quando eu tenho ela muito atendida, é confortante, eu me sinto bem, eu acho que eu quero pertencer mais. Entendeu? Eu me sinto dentro. Tem moradores do meu prédio, tem muitas pessoas de idade, meu filho ficava com uma babá no meio do prédio. Meu filho começou um vínculo com as pessoas antes de mim. Quando chegava no final de semana, ele falava, mamãe, essa dona Rita. Então, quer dizer, eu construí isso aí. Então parece assim, tudo aquilo foi por água abaixo, como se fosse uma estranha lá dentro. Você queria ser acolhida? Sim. É importante você ser acolhida, você aceita pertencer a isso. Uma necessidade sua muito forte, não é isso? Isso não tem mais nada a ver com o estímulo. Ele foi o estímulo, mas ele não é a causa. Isso nós vamos trabalhar então hoje bastante também. Faz sentido para você o nosso teatro mental que a gente arma? E aí, isso, primeiro, fique muito tranquilo, isso é totalmente humano, eu faço isso, eu tenho 10 anos de CNV e faço a mesma coisa. Outro dia eu liguei para alguém que eu precisava de um favor, certo? E a pessoa não me respondia, mandei mensagem e a pessoa não me respondia. Isso foi numa quinta-feira. Fui conseguir falar com essa pessoa apenas na segunda-feira. O meu teatro mental foi, caramba, fulano de tal, porque agora essa pessoa está muito bem sucedida, e não era, uns 20 anos atrás, eu conheço quando ela não era bem sucedida. Falei, caramba, agora está rico, olha só, o meu teatro mental. Pô, tá aí, né, conhecido, meio que na mídia e tal, cara, um cara nem retorna mais, e blá, 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 blá. Segunda-feira esse cara me liga, oi Silvinho, como é que você está? Vi teu recado aqui, estava num seminário de imersão, blá, 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 blá. Percebe? Ele não podia ligar, mas meu teatro mental. Agora o importante é entender isso. O que é esse teatro mental? O que é tudo isso? Não me sinto considerado, não me sinto não sei o quê. Tudo isso não é sentimento. Obrigado, vocês duas. Obrigado. Ainda não. Não vamos dar porrada hoje ainda. Fernanda já é pro fight, né? Sim. Vamos clarear isso. O que são esses pensamentos? Eles são uma expressão da minha necessidade não atendida. Como nós não estamos acostumados a nos conectarmos com sentimentos e necessidades, o que nos ensinam? É que alguém está errado. O nosso cérebro, até por uma questão de necessidade de proteção, ele está o tempo inteiro certo, errado, justo, injusto, certo, errado, justo, injusto. O que está certo tem que ser corrigido, isso me protege. Isso nos ensina desde pequeno. Por isso que a gente fala, esse cara é mentiroso, agressivo, arrogante, blá, blá, blá. Eu dei um exemplo do mentiroso. O que era o mentiroso para mim? Naquele exemplo que eu falei até da minha mãe, que ela mentiu para mim. Então é mentirosa. O que era esse meus pensamentos sobre ela? Era a minha necessidade não atendida de autonomia, porque quando ela mentiu para mim, eu fiz uma escolha que eu não teria feito, se eu soubesse a verdade. Minha autonomia foi muito comprometida naquele contexto. Dei um exemplo também, quando sinto fome, quando eu tenho uma necessidade de nutrição, eu sinto fome, é um sentimento. Quero fazer algo a respeito, inconsciente, vou comer, não tem nada em casa, eu vou numa padaria. Chego na padaria 11 horas da noite, geralmente padarias 11 horas da noite, a maioria estão fechadas, não é isso? Mas minha necessidade me deixa tão cego para ser atendida, que quando eu vejo que ela está fechando e não pode me atender, eu falo, nossa, que porcaria de padaria, essa padaria é um lixo. Todos esses pensamentos é uma expressão trágica dessa minha necessidade não atendida. A necessidade sua é de pertencimento. Sim? A situação que
O quê? Do síndico chegar nela, começa Sim. a uma estratégia, Foi não causa discussão. Sim, foi uma expressão, assim, ele estava expressando necessidades dele. Não chegamos lá ainda. De uma forma que não me atende. Né? Eu fazendo o papel dela. A causa seria a necessidade dele e dela. A causa de quê? Da situação toda. A causa dela, você diz? A causa do desconforto dela, é isso? A causa do desconforto dela é a necessidade de pertencimento não atendida. Isso que causou desconforto nela. Quando alguma necessidade minha não é satisfeita, atendida, me causa desconforto. Só que aquilo é um estímulo. Não responsabilizamos o outro na CNV. Apenas temos clareza. Puxa vida, preciso de consideração, de pertencimento, mas não dele. Esse é o grande ponto. Por exemplo, eu vivi uma situação com a minha mãe, viva ainda. Minha mãe tem 90 anos e está morando na minha casa. Minha esposa apoia muito. Eu preciso de apoio. Quando eu tenho essa clareza, eu preciso de apoio, eu posso ter apoio dos meus irmãos, posso ter apoio, como tenho feito às vezes, tem uma casa de repouso muito bacana, em que minha mãe está adorando, às vezes, passar fim de semana lá, fez amigos e tal, coisa que para mim era muito difícil. Apoio, posso ter de lá, posso ter da cuidadora, como tenho. Ok. Agora, quando eu não tenho clareza sobre essa minha necessidade, minha mente vai para o justo e injusto. O que é justo? Meus irmãos também tinham que estar fazendo alguma coisa. Como que ela só mora comigo? Por que eles não podem também ficar juntos? E aí eu tenho muito potencial de conflito. Você precisava ter pertencimento. Por que às vezes, numa situação de trânsito, alguém me dá uma fechada, eu tenho vontade de esganar a pessoa, e às vezes eu não sinto nada? Então, muitas vezes, uma fechada de trânsito pode representar para mim minha necessidade de consideração. Dependendo de como eu estiver com essa necessidade na vida atendida, aquilo me afeta ou não. Se eu estiver com a minha necessidade de pertencimento muito abastecida, esse estímulo passaria despercebido, talvez, não me importaria. Mas é importante entender, é um estímulo. O Leandro Carnal, entendam, o que estamos construindo aqui é que o poder está comigo o tempo inteiro. O poder de como eu me sinto, nós não delegamos na comunicação não violenta. Percebe? O Leandro Carnal tem uma palestra dele, que ele fala, e não à luz da CNV, mas tem muito a ver com a CNV. Não sei se vocês já viram isso. Tem uma palestra que ele fala assim, oi Fabi, tudo bem? Tem uma palestra que ele fala assim, e se alguém me xinga a minha mãe? Vocês já viram isso? Não? Se alguém me xinga a minha mãe, no trânsito, por exemplo, eu paro e olho. Mamãe? Nossa, eu lembro da minha mãe só com o papai, tão apaixonada, aquela senhora com aqueles vestidos, nunca tirou a roupa nem para ir na praia. Mamãe? Não. Eu acho que ele não conheceu mamãe. Percebe? Mas vamos supor que o que ele xingou minha mãe é verdade. Eu falo, realmente, mamãe, sim, eu lembro, que ela me colocava para fora de casa, fazia uma fila lá. Sim, você conheceu mamãe, então? Sim. Você ia lá frequentar? Percebe? Mas não tem o poder de me ofender, sem minha autorização. Ou seja, ele é o estímulo, mas a questão está comigo, é alguma necessidade minha. E eu compartilho isso, e as coisas não vejam bem, não é porque eu sou facilitador do CNV que as coisas não me afetam. Muitas vezes eu me sinto muito afetado. Como outros amigos que facilitam o CNV há 20 anos, falam a mesma coisa. Mas essa reflexão é importante, não tem nada a ver com ele, tem a ver comigo. Como estão essas necessidades em mim? E percebo hoje também que necessidades minhas que estão muito atendidas, como esses estímulos não funcionam mais também, como não me estimulam mais.
Por isso que eu falo isso com muita convicção. Eu ainda passo por isso, ninguém se iluminou, não é isso. Mas eu tenho muita certeza, porque eu vivencio isso. Tem coisas que me estimulam num determinado momento que eu olho e falo, realmente, é a fase que eu estou vivendo, isso realmente é um estímulo para isso. Porque eu preciso cuidar melhor disso. Então me estimula. E tem momentos que aquilo não me estimula porque essas necessidades estão muito satisfeitas. Então nós estamos aprendendo aqui, de uma forma bem viva, que é o quê? Primeiro observar o que nós podemos filmar dessa situação, do nosso teatro mental. Então o estímulo foi, ele falou que eu escrevi uma carta, que eu sei que eu não escrevi, mas o que ele falou foi isso. Você escreveu uma carta assim assado. Isso te estimulou, não foi? Sim. Alguém tem dúvida em relação ao que nós estamos falando aqui? Ou alguém pode dar um feedback do entendimento? Ou quer fazer alguma pergunta? Sim. Ok. Você teve essa impressão como se a gente ia colocar panos quentes de certa forma. Eu sei que isso é comigo, eu posso resolver sem ter que ter um embate com essa questão, é isso? Com o outro, é isso? Sim. Sim. Nossa, que contribuição rica. Porque, claro, a questão que é de um outro lugar apenas. Não é que eu não quero resolver isso. Eu sou responsável por atender minhas necessidades. Nós falamos isso, acho que no começo também. Quem é a única pessoa responsável por atender minha necessidade? Sou eu. O que a gente está querendo colocar aqui é clareza, é dos nossos julgamentos que eles representam, para a gente não misturar, fazer todo esse teatro e não conseguir localizar o que realmente está nos incomodando. É isso. Porque quando você coloca desse jeito, fica mais difícil ter clareza para chegar no última etapa que nós vamos fazer hoje aqui, que seria um pedido em relação a isso. Porque eu quero atender isso. Por exemplo, no que você trouxe. Que necessidade não foi atendida em você quando isso aconteceu? Consideração? Eu escuto uma outra, mas eu quero checar com vocês. Só você pode ter essa resposta. Eu escuto, pelo que você disse, também de autonomia. Porque você queria ter clareza para poder fazer escolhas a respeito disso, é isso? Sim? Também, né? Ok. Então nós falamos aqui agora de observação. Vamos falar um pouquinho de sentimento, da onde vem isso. E aí eu vou pegar o próprio exemplo da Fernanda. Como sentimento representa uma necessidade. Vou dar um exemplo apenas. Fernanda é muito minha amiga, então nós combinamos, poxa Fernanda, vai lá em casa sexta-feira, né, para a gente papear e tal. Que necessidade eu estou atendendo em mim? De companhia. Estou com uma necessidade de companhia. Isso é inconsciente, tá? É muito rápido, né? Pô Fernanda, vai em casa e tal, pô legal, vamos lá, para a gente bater papo, somos amigos e tal. Ok. Aí a Fernanda não vai. Teve algum problema de audiência e tal, não consigo nem me ligar. Minha necessidade não atendida estimula esse teatro mental. Puta, é vacilona mesmo, sempre foi assim, puta, é porra louca, sabe? É muito bicho grilo para minha cabeça, nunca avisa, e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Faz sentido isso para vocês? Sim? Ok. O que está se manifestando aqui? Minha necessidade não atendida de companhia. Mas aí liga, sei lá, um amigo meu, Marcos Aquino, super conectado comigo, a gente vai para Costa Rica sempre para surfar, amicíssimo meu, pô, se eu posso ir aí tomar uma cerveja e tal, vem aí. Eu até esqueci da Fernanda. Por quê? Porque minha necessidade de companhia está sendo atendida, sim, nesse contexto. Mas faz de conta que eu chego em casa, eu estou assim, acabado, trabalhei a semana inteira, acordei, fiz bate-volta em São Paulo, fui na colação de grau da minha filha em Campinas, tudo isso é real, aconteceu. Estou assim, podre, e a Fernanda não veio e fala, ai, graças a Deus. Percebe? Ou seja, da onde vem? Porque agora, o que está mais vivo em mim
minha necessidade de descanso. Não tem nada a ver com a Fernanda. Sempre são as minhas necessidades. E minha necessidade não tem nome. E nessas relações próximas, nós confundimos, isso é muito comum. A gente acha que a nossa necessidade é a Fernanda. Minha necessidade então não é a Fernanda. Minha necessidade era de companhia. Mas é claro que quando a gente tem muita conexão, tem muitas necessidades envolvidas ali. Então é muito comum também, às vezes não é tão simples assim, né? Então, é de parceria, conexão, parceria, cumplicidade, blá, 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 blá. E é claro que isso aí ganha, algumas pessoas têm muito mais peso nisso do que outras pessoas. Quando você está em comunidades, você percebe mais isso. Eu tive a oportunidade agora de estar numa fazenda, fazendo um curso de CNV em 10 dias, e tinham pessoas de vários lugares do mundo, éramos em 65 pessoas. Isso ficou muito claro para mim. Então, se eu queria ficar até mais tarde, eu tinha gente, tinha companhia para isso, tocar violão, ficar até mais tarde. Se eu queria conversar coisas muito profundas, eu tinha companhia para isso. Se eu queria falar de futebol, eu tinha companhia para isso. Percebe? Então você não tem você não deposita isso em ninguém, porque você tem estratégias para atender suas necessidades. Nós não temos essa clareza. Mas vamos voltar no exemplo da Fernanda. Então tem uma observação, pelo que eu entendi, Fernanda, de quando algumas coisas combinadas, não é isso? Você fez um certo combinado com alguém, e esse combinado não foi cumprido, gerou um desconforto em você. Sim? Valida isso? Ok. Alguns facilitadores falam isso, eu tenho dúvida se o que eu vou falar agora é necessidade, tenho mesmo, porque para mim ainda passa por uma avaliação, equilíbrio na troca entre dar e receber. Eu não sei se isso é necessidade, para mim isso é uma avaliação, mas tem facilitador, já ouvi facilitador falando isso, mas seria uma certa igualdade, seria, ou parceria, cumplicidade talvez, você tenha essa expectativa. Eu acho que ainda está abaixo de consideração para mim também. Ser considerado pelo outro. Sim. Ok. Então vamos lá. Então vamos fazer o exercício depois entre vocês, mas estamos construindo isso aqui. Observação que seria então pegar a história e tirar os pensamentos e localizar apenas aquilo que a gente pode filmar, o fato em si. Como no caso dela foi, o fato em si foi, duas pessoas, o síndico e o subsíndico chegaram e falaram, você escreveu isso que pegou. Todo o restante, eles não me consideram, me senti marginalizada, blá, 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 esse é o meu teatro mental em relação àquilo. Então seria observação. Sentimento. O sentimento, ele representa necessidades atendidas ou não atendidas. Então, sentimentos que nós consideramos sentimentos positivos, é um sinal que minhas necessidades são atendidas. Estou feliz, alegre, prazer, blá, 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 blá. Sim? Quando alguma necessidade não é atendida, vem sentimentos que nós falamos são sentimentos negativos. Frustração, medo, raiva, tristeza, etc. Então, sentimento. Ainda nessa questão do sentimento, tinha um carinha no trem, tentando dormir, às 7 da manhã, imagina essa situação, e um moleque brincando e pulando e fazendo mal bagunça no trem, o cara dando aqueles cochilos assim, tocando terror no trem, o garoto, com o pai, e aí o cara começou a ficar irritado, e ele desconfortável, porque não queria abordar, mas aí tentava dormir, acordava de novo, e o garoto não parava. E aí ele toma uma decisão de falar para o pai, ô senhor, você não se toca não, você não está vendo o que seu filho está fazendo? Você acha que isso aqui é lugar para isso? Ele ficar correndo, gritando, estou tentando aqui tirar um cochilo, não consigo, e blá 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 blá. Estão comigo? Imagina essa situação. E aí o pai olha para ele e fala assim, puxa vida, eu não sei nem o que te falar, porque
na verdade, esse garoto ele não é meu filho. Os pais morreram num acidente de carro essa noite, e desde que ele recebeu a notícia, ele ficou desse jeito. Eu estou indo agora levá-lo para um orfanato. Então, não sei como contornar isso. Como é que essa pessoa que reclamou agora está se sentindo? Sim. Mas o que mudou? O que mudou? O pensamento dele sobre aquilo. Tinha uma necessidade não atendida, que vinham os julgamentos. O moleque é o capeta, é o não sei o quem, é bababá, bababá. Sim, porque ele queria dormir, não conseguia dormir, vence os julgamentos automaticamente. Alguém é responsável por isso. Bababá, bababá, babá. Mas existe uma necessidade do ser humano também, isso é necessidade humana, também existe, de compaixão. Isso também é forte. E quando ele escuta isso, agora ele muda os pensamentos. Percebe? Por isso na comunicação não violenta a gente fala, a responsabilidade ainda é nossa. Ele é o estímulo. Outra situação, só para fechar nesse exemplo, eu virei à noite na balada, cheguei ainda de pilequinho, peguei o trem, e vejo o garoto bagunçando, e eu ainda estou alegrinho, eu começo a brincar com ele. Por isso que vem, o que afinal é certo, o que é errado? Normal ou anormal? Né? Percebe como muda, dependendo da minha necessidade? Então vamos lá que eu quero botar vocês para trabalharem mais agora. Então nós falamos aqui, observação, sentimento, que o sentimento está ligado à necessidade. Necessidade nós já falamos bastante, vocês estão, está claro para todo mundo, necessidades não atendidas? Atendidas, não atendidas? Ok. Ah, mas aí precisamos do quê? De quê? Fazer um pedido. Temos um conflito com alguém. Queremos uma solução. O Marshall, eu conheci algumas pessoas que trabalharam diretamente com ele, disse que ele falava isso. Isso não tem no livro. Se você não sabe a sua necessidade, e nem o seu pedido, você não deveria nem abrir a boca, ele fala. Porque vai ser caótico isso. Então vamos lá. Falamos de observação, sentimento, necessidade e fazer um pedido. Esse pedido pode ser um pedido de conexão, né? Posso pedir, poxa Fernanda, estamos com algum conflito. Estou desconfortável, aconteceu tal coisa. Estou um pouco incomodado, um pouco irritado, e para mim é importante a nossa conexão, né, a nossa amizade. Como seria a gente conversar sobre isso amanhã às 14h? Percebe? Então isso é um pedido específico. O Marshall fala, ele até dá um exemplo que eu acho legal, ele falava, a mulher reclamava do marido, falava, não, você chega tarde, nossa, como você chega tarde, você só trabalha, chega tarde, só trabalha, falava isso direto para o marido começou a sair às 5 da tarde e jogar tênis. Né? Era isso que ela queria? Estão comigo ou não? O que ela queria? Companhia. Mas ela fez um pedido claro? Não. Então vamos lá. Pense no conflito que vocês trouxeram de exemplo aí da semana passada ou algum outro. Vamos fazer isso, observação. Que sentimento você teve? Porque tal necessidade não foi atendida. E fazer um pedido. E é importante deixar claro que pedido não é exigência. E a gente, muitas vezes, caímos na tentação de fazer exigências disfarçado de pedido. O que poderia ter acontecido?
talvez de consideração, alguma coisa assim. O pedido inicialmente, então, pode ser feito para ela, pode ser feito para mim mesmo, ou pode ser feito por uma terceira pessoa. Estou pegando um exemplo aqui, que aparentemente parece que eu dependo dela, né? Mas, à luz da CNV, eu estou muito querendo atender essa minha necessidade. Ela é uma pessoa importante para mim, sim, e que me atende muitas necessidades, mas eu tenho outras pessoas também que me atendem necessidades. Então, se eu não consigo falar isso com ela, uma forma de amenizar isso para mim é eu conversar com alguém sobre isso. Seria uma outra estratégia, talvez. O que a gente está querendo construir aqui é, como que eu posso, quando eu não tenho essa estratégia disponível, me conectar com essa necessidade e ver outras possibilidades. Aí eu volto no exemplo que eu dei da minha mãe. De repente eu peço para um irmão meu apoio, mas eu não tenho. Eu não quero aquilo me tornar uma exigência. Eu não quero esse lugar. Por quê? Porque depois de uma exigência, o que vem? Submissão ou rebelião. Não é sustentável a exigência. A exigência muitas vezes resolve uma situação ali naquela hora, mas não é sustentável. A ideia é que as pessoas, que você consiga ter cooperação, porque as pessoas querem fazer isso pelos motivos dela. Então, na comunicação não violenta, a gente costuma falar, não existe não, porque o não para mim é para atender alguma necessidade dela. Por isso que eu até brinquei aqui, mas sim, vamos supor que é real isso. Ela falou, quero fazer a unha, assim, porque nesse momento fazer a unha para ela é mais vivo para ela do que falar comigo. Só que no nosso cérebro antigo, que nós aprendemos, o que nós costumamos fazer? Justo, injusto, certo, errado, normal, anormal. Como? Ela vai fazer a unha? Aí vem o teatro mental, né? Que absurdo! Olha, se eu fosse importante para ela, como unha que ela pode fazer a qualquer hora, que blá 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 blá. Percebe? Na CNV, a provocação aqui é desconstruir isso e apenas ficar com as necessidades. Um dia eu estava num seminário com o Dominic e alguém falou assim, caramba, eu tenho muita dificuldade, isso me chateia, porque eu converso às vezes com a pessoa e às vezes eu começo meus pensamentos e pensar em outra coisa. Eu adorei a resposta que ele deu. Ele falou, sim, porque a nossa tendência é pensar nas coisas que são mais interessantes. Por isso, não tem certo nem errado. Você provavelmente está conversando com alguém e essas outras coisas são mais interessantes para você e mais vivas do que essa conversa. Apenas isso. Sim. E assumimos responsabilidade que temos que fazer o outro feliz, ou que o outro tem que nos fazer feliz, ou que ele tem que nos atender, e que eu tenho que atendê-los. E aí você, pensando desse jeito, sim, você pode achar outras maneiras. Ah, aí, ótimo. Vocês estão escutando o que a Valéria está falando? Está falando ou não? Não ouviu? Sim. Obrigado, Valéria. Ela está falando exatamente isso. Quando você consegue, então, separar a tua necessidade da pessoa, você consegue, então, ver outras possibilidades. Exatamente. Exatamente. Vamos dar um exemplo. Isso nem aconteceu. Eu estou aqui, estava estudando para montar um curso, minha esposa pediu para eu lavar o carro. Ah, ok. Oi, puxa, amor. Ah, tá bom. Sim, claro, é importante para você o carro limpo e tal. Eu estou agora estudando, montando um curso aqui. Que tal eu posso deixar o carro aqui em 10 minutos no posto? A necessidade dela não é que eu lave o carro, a necessidade dela é que esteja o carro limpo. É de conforto, de ordem, blá blá blá, organização e blá blá blá. Sim, não tem nada a ver comigo. A partir de... Sim. Aí é outra necessidade. Sim, aí é uma outra necessidade agora. Por isso, sim, mas inicialmente nós localizamos. Se ainda assim ela quer insistir comigo que eu lave o carro, então, opa, tem outras coisas envolvidas que precisamos cuidar agora. Percebe? Hã? O pedido não ficou claro. Essa Valéria é PhD em CNV.
Sim, o pedido não ficou claro. Às vezes, sabe por que não ficou claro? Porque às vezes nem ela sabe o que ela quer pedir. Ela está com um incômodo. Porque não tem clareza ainda. Ela também não tem clareza. Vamos falar sobre o conceito para você poder pensar sobre isso. Existe algo desconfortável aí para você, para o seu filho e talvez para o pai, é isso? Sim. Se é algo desconfortável, tem necessidades aí não atendidas de todos. Faz sentido para você isso? Sim. Que estratégia a gente pode talvez construir, encontrar que atenda todas essas necessidades? Essa seria a pergunta. Claro que é simplista demais falar isso. Teria que aprofundar mais sobre isso. Quais necessidades são envolvidas? Muitas vezes, para você chegar nas necessidades, precisa de muita empatia primeiro, oferecer muita empatia, momentos de escuta empática, para até conseguir chegar até aí. Então não é tão simples assim também. Mas em termos de conceito, a ideia é como podemos criar uma estratégia que atenda a todos, a mim e a você. Sim? Mas não é uma tabelinha. Sim, fundamental o que a Fernanda falou, que é ter a clareza. Pode ser até uma opção minha desconectar da pessoa, né? Pode ser uma opção até. Se eu entender que nessa estratégia é insistente, que não me atende, que eu já conversei 10 vezes, porque aí eu vou começar a me perguntar, o que está me atendendo essa relação? Aí é um outro questionamento, né? Porque enquanto eu estou, alguma coisa mais me atende do que desatende. Infelizmente a gente não dá tempo de trabalhar outras questões que eu achava tão legal trabalhar, como essa que a Fernanda colocou, que me leva para o caminho da minha responsabilidade, das minhas escolhas. Que nós nunca somos vítimas, que nós sempre somos os responsáveis. Mas na nossa educação, a gente aprende a transferir. Eu pago imposto porque sou obrigado, né? Eu faço isso porque são ordens da diretora. Não, é mais honesto você falar que você faz isso porque para você é importante o dinheiro que você recebe para se sustentar. Sim? Mas nós transferimos isso. E tem vários processos na CNV que a gente faz que fica tão claro isso. Eu escolho pagar imposto porque para mim é importante ter segurança que a minha empresa continua viva e me sustentando. Eu escolho pagar imposto. É outra energia. Quando eu entendi isso, nossa, que delícia, eu pago imposto, porque eu quero essa segurança para mim. Não sou obrigado a pagar imposto mais. Não sou obrigado a estar com alguém. Não sou obrigado a levar meu filho para a escola. Eu escolho levar meu filho para a escola, mesmo com trânsito, porque para mim é importante esse contato com ele. Então, isso é um outro olhar, que nós não estamos acostumados. Nós estamos acostumados nesse lugar de que nós não somos os responsáveis, nós somos vítimas de uma situação. Então cabe o que a Fernanda falou, sim, podemos chegar numa situação, escolho nesse momento desconectar, porque tem coisas vivas que não atende aqui, que me agride demais. Não é isso que você está falando? Agora, de mensagem final, isso eu acho fundamental que fique muito claro. Esse trabalho, se não é nutrido, a gente meio que se perde. Eu conheci a CNV em 2008 e eu não valorizava isso que eu vou falar agora. E mudou muito quando eu comecei a ter um par empático, quando eu comecei a valorizar a questão da rede de apoio, dessa prática. Porque você vem num seminário desse, ficou 2 meses aqui aprendendo, então você está todo entusiasmado, ai legal, agora eu sou o cara, né? A vida como ela é não é fácil. Eu tive uma experiência agora recente, fiquei 10 dias numa fazenda, num lugar perto dos Andes, maravilhoso, minhas necessidades todas atendidas, só gente da CNV lá, com 20, 30 anos de CNV, tinha até conflitos, mas a forma de cuidar, que coisa maravilhosa, vim empoderado, super-homem, agora eu vou mudar o mundo. Cheguei na segunda-feira à noite aqui no Brasil, na terça-feira fiz uma assembleia, já meio casca grossa, mas tudo bem. Na quarta-feira fiz uma assembleia com um cara, avançou numa mulher. Eu falei, uau.
meu, não aguento mais isso aqui, quero voltar para a fazenda. Percebe? Então, tão importante quanto a sua caixa de ferramenta, o seu repertório, é o quanto você está nutrido, quanto você está cuidado. Esse exemplo eu adorei que a Fernanda falou, você vai, liga lá para o teu amigo, é isso mesmo. Atualmente eu tenho então um grupo de Facebook, eu tenho um grupo no meu WhatsApp, eu com 2 amigas que fazemos escuta empática, eu tenho uma outra amiga que fazemos escuta empática. Então, por exemplo, o que aconteceu com ela? Eu ligo para ela e falo. E ela oferece escuta para mim. Quando ela precisa, ela me liga também. E temos um grupo de 3 pessoas que a gente grava áudio lá e as outras 2 pessoas fazem um resumo, como se fosse mediação. Quando faz o resumo e começa a chutar sentimentos e necessidades, faz tanto sentido aquilo para mim, vem tantos insights às vezes, me dá um alívio, é incrível. Às vezes eu faço o áudio para eles, depois eu mesmo escuto o meu áudio, antes da devolutiva deles. Só de eu escutar o meu próprio áudio, já me vem coisas assim, incrível. Então, o que eu queria dizer aqui é fundamental para manter isso, essa nutrição. O ano que vem, esse ano por questões particulares, eu não consegui manter o grupo de prática de CNV. O ano que vem nós faremos isso em Santos, provavelmente no espaço da minha esposa, uma vez por mês, e nos encontrarmos gratuitamente para praticarmos CNV. Pegar coisas assim, como assim, aconteceu isso comigo, vamos trabalhar isso, vamos fazer escuta empática, enfim, a vida como ela é, botar ali, entendeu? Então, para quê? Para que a gente possa ter alguns momentos, espaços de prática para poder encarar, né, o mundo chacal aí fora. E como é rico isso, né, quando nós precisamos ter material humano para trabalhar aqui, então muito agradecido e espero encontrá-los aí no grupo de WhatsApp ou qualquer grupo, seja lá como for, Facebook ou aqui. Tá, eu quero, enfim, a gente vai fazer isso, estou aqui para apoiar, tá bom? Beijos e boa semana.